Quantas vezes você voltou, reanimou um paciente, principalmente naquelas emergências mais conturbadas, que você faz o paciente voltar, todo mundo, paciente volta, beleza, voltou, sou o MacGyver, sou o Jedi da cardiologia e da emergência. E aí você volta, coloca no ventilador e esquece o paciente. E aí todo mundo esquece o paciente, vai ver outra coisa, vai avaliar e esquece de protocolo pós-parada. Você tem que lembrar que depois de uma parada cardiorrespiratória existe uma alteração metabólica, uma alteração inflamatória brutal. Os órgãos estavam lá com hipoperfusão tecidual geral. E aí você tem um processo pode causar edema cerebral, você pode ter vários problemas de funcionamento orgânico. Então é importante que depois que o paciente volte, você conheça o protocolo pós-parada para tentar minimizar esses problemas. Qual é o protocolo pós-parada? É você controlar eletrólitos, manter um paciente com a pressão sistólica de forma geral acima de 90, uma pressão arterial de acima de 65 de mercúrio, e aí você vai depender de droga vasoativa, de noradrenalina, a dobutamina, se for o caso, que o paciente tivesse uma história de insuficiência cardíaca ou tivesse sinais de congestão, edema agudo, enfim. Saber as medidas de micro e macrohemodinâmica. E uma coisa importante, você parou, você ligou no ventilador. O que é que o pessoal faz? Deixa saturar a FiO2, a fração inspiratória de oxigênio, em 100%. Esse paciente vai ficar saturando 100%. Oxigênio demais é ruim até para um prego que enferruja. Imagina o paciente depois de uma parada, todo inflamado, e você dando oxigênio em excesso. A quantidade de radical livre que você está gerando, que vai inflamar esse seu paciente. Então você tem que diminuir a FiO2, não precisa de gasometria, não precisa de nada. Vai desmamando a FiO2 e vem na saturação. Essa saturação tem que ser maior ou igual a 94, em torno de 94, até 94, tá bom, não precisa ser 100%. Então você vai utilizar a FiO2, a menor FiO2, até chegar em torno de 94% de saturação. Não precisa mais do que isso. Então se você conseguir em 30, ótimo, beleza. Não precisa mais do que isso. Então você tem que controlar o distúrbio eletrolítico, você tem que manter a normocapnia, ajustar o ventilador, para que esse ventilador não fique com frequência respiratória muito rápida, para que ele faça hipocapnia, porque isso pode fazer vasoconstricção. Então ele manter a normocapnia, avaliar a micro e macrohemodinâmica com o lactato, o SVO2, evitar a hiperglicemia, manter a glicose entre 144 e 180, monitorar e tratar crises epiléticas. Então, normalmente, quando você tiver condições, às vezes você pode fazer uma avaliação com eletroencefalograma, mas normalmente você não tem isso, você só vai tratar crise convulsiva se o paciente realmente convulsionar. E se você chocou, você reanimou e o paciente volta em coma, se você der um choque, beleza, já tive caso que o paciente chegou lá com infarto com supra e eu comecei a ver ele fazer várias extracistos, daqui a pouco ele começou a bigeminar, eu botei o carrinho lá dele, fiquei conversando com ele, daqui a pouco ele só faz desmaiar e eu vi a fibrilar. Eu dei um choque, ele acordou na mesma hora. Ele acordou na mesma hora, eu preciso fazer protocolo de controle direcionado de temperatura? Não precisa, o paciente acordou. Agora, se esse paciente volta comatoso, ele não responde de forma objetiva comandos, depois do que ele retorna da parada, você tem que utilizar o controle direcionado de temperatura. Antes era hipotermia terapêutica, hoje não precisa fazer uma hipotermia mais grave. Você precisa controlar a temperatura para que ela fique entre 32 e 36 graus, pelo menos 24 horas. O que é que isso faz? Da forma prática, como é que eu faço isso, André? Basicamente, não precisa, o paciente volta da parada, o que é que o pessoal faz? Cobre ele até aqui com um cobertor desse tamanho. Imagina isso no calor de Mirandiba, de Pernambuco, de Recife, de Ceará, em que ele está extremamente... Ali começa a aumentar a temperatura do paciente. Só por isso o paciente pode desregular o sistema de controle neuronal e ele causar hipertermia. Então, basta você tirar o lençol dele, descobrir as partes principais. Às vezes você pode fazer... Coloca soro gelado e coloca o compressa gelada na região de grande vaso, no pescoço, na axila, só para baixo, só para ele evitar que ele tenha hipertermia. Eu quero que a temperatura dele fique de 32 a 36 graus. O que eu tenho que tratar agressivamente? Febre e hipertermia. Esse paciente não pode ter febre e hipertermia, ele não pode ter hiperglicemia. Eu não preciso fazer aqueles protocolos com bolsa de temperatura mais baixa, porque não houve diferenças de evolução neurológica. Mas evita que esse paciente tenha febre, evita cobrir ele demais. Evita e começa medidas físicas para a temperatura, caso ela comece a subir, durante 24 horas. Depois você começa a ter menos dificuldade de avaliar isso.